Nesse vídeo eu vou falar sobre polimorfismo de uma maneira prática, né, utilizando exemplos com código em JavaScript. Eu já comentei sobre polimorfismo nos vídeos introdutórios desse curso, mas de uma maneira teórica. Como a gente consegue utilizar, modificar um determinado método que foi declarado em uma superclasse ou uma classe pai, numa subclasse ou numa classe derivada? A gente fala que esse método, esse mesmo método que está presente nas duas classes, ele apresenta comportamento diferente, o resultado desse método é diferente, dependendo de qual classe esse objeto foi instanciado. A gente vai ver isso na prática. Então, nesse exemplo, a gente tem a classe produto, que tem um atributo de tipo, né, que é privado, e tem um método chamado getDados, que é para retornar o valor dessa propriedade que é do tipo privado. Nesse exemplo aqui, a única forma de acessar esse atributo fora da classe é usando o getDados. E ele já faz esse retorno, então, do valor do tipo. A classe livro é uma classe que é derivada da classe produto. E, portanto, naturalmente, um objeto que for instanciado a partir da classe livro, ele também teria acesso aos métodos e aos atributos ou propriedades da classe produto. Porém, nesse caso, um objeto que for instanciado da classe livro não tem acesso à propriedade tipo porque ela é privada, mas ele tem acesso a esse método getDados porque não foi colocada a hashtag aqui na frente, então ele é um método público. O método getDados que está na classe produtos não imprime, não exibe ou não retorna os valores das propriedades título e número de páginas, ou numpage aqui. Porque essas propriedades estão na classe livro. Então, uma forma de a gente imprimir os dados de um objeto que é do tipo livro é utilizando também o método getDados, da mesma forma que foi utilizado aqui. Ele tem exatamente o mesmo nome, esse daqui não tem parâmetros, esse também não tem. O código interno, no corpo do método, ele está diferente, porque aqui ele retorna o tipo, o título do livro e o número de páginas. A gente fala que, utilizando o mesmo método, o comportamento ou o resultado pode ser diferente, dependendo de como é que a gente vai fazer a instanciação dos objetos. A gente vai ver isso também em termos práticos. Observe que para retornar o tipo, como ele não faz parte dessa classe e ele é um atributo privado da superclasse, eu tive que usar o método getDados utilizando o comando super, porque eu estou pegando esse método da superclasse para retornar esse tipo dentro da classe livre. Poderia ter feito this também. Funcionaria da mesma forma se eu estivesse utilizando this.getDados, significa que eu ia utilizar o método dessa classe lá. Porém, como eu estou declarando esse getDados aqui, se eu coloco this, ele ia utilizar o método getDados desta classe livro aqui. Então, para ter certeza que eu estou utilizando o método getDados aqui da classe produto, eu coloquei um super.getDados, porque eu estou garantindo que está sendo pego este método que vem da superclasse. Dessa forma, pessoal, então a gente tem aqui a classe produto, a classe livro. Quando eu instancio, eu crio um objeto chamado prod a partir da classe produto e coloco aqui esse tipo do produto como genérico, a hora que eu exibo no console prod.getDados, sabendo que vai ser chamado o método getDados da classe produto, porque prod é um objeto de produto. Então o resultado veio tipo genérico, foi retornado esse valor aqui, para dentro do método log do console. Quando eu criei um objeto chamado live, e eu tenho aqui no livro, eu estou instanciando esse objeto a partir da classe livro, que é uma classe derivada de produto, coloquei esses argumentos, livro, PO e 50. Quando eu chamo live.getDados, apesar do nome ser igual e esses dois métodos existirem nas duas classes, como o live é um objeto de livro, quando eu chamo live.getDados vai ser chamado este método e não este. Se eu tivesse declarado ou criado esse objeto live a partir da classe produto, só trocasse esse livro por produto, ele ia se comportar como prod, esse getDados e imprimir somente o tipo. Então, depende de qual classe eu estou criando ou instanciando o meu objeto, ele vai chamar ou este método, apesar de eu estar utilizando exatamente o mesmo nome. Então essa é a ideia do polimorfismo. Então vamos ver isso em termos práticos, aqui utilizando o nosso código JavaScript. Eu tenho aqui uma classe produto e uma classe livro, que é uma classe derivada de produto. Aqui eu fiz algumas alterações em relação ao exemplo do slide, mas esse exemplo, inclusive, acho que já foi apresentado em um vídeo anterior. Eu tenho um método privado para validar o valor do produto, né, se é um número ou não. O tipo do produto e o valor do produto. Como esses atributos ou propriedades são privados, eu tenho um método para obter esses valores, ele retorna o tipo e o valor. Aqui é só uma concatenação de string entre essa string, o valor da propriedade tipo e o valor da propriedade valor. Aqui eu tenho o título e o número do livro, aqui eu tenho o construtor da classe livro. Então, quando eu crio aqui const, vou até chamar de x aqui só para desvincular do exemplo do slide, no produto. E eu coloco aqui um produto qualquer aqui. Coloquei como genérico, né? Genérico. Valor, 33. E agora eu vou exibir no console o conteúdo, o objeto x. Aqui, pessoal, não exibiu nada, porque isso é algo interessante, inclusive, de destacar, se acontecer com vocês em algum momento. Eu estou utilizando uma extensão do VS Code chamado Live Server, que ele é um servidor web que quando eu salvo aqui uma página ou um arquivo JavaScript, ele já recarrega a página HTML e as informações então do console da página HTML automaticamente. Essa aqui é recarregada.
Só que às vezes quando cai a internet e volta, ou se você fecha a tampa do seu notebook e abre depois, pode acontecer do live server não está funcionando legal, não retomar o serviço dele. Então nessa situação, eu clico aqui no navegador onde eu quero que seja recarregada essa página. Eu vou clicar aqui onde está rodando o Live Server, está mostrando que está rodando nessa porta 5500. Eu vou clicar em Close Live Server, eu vou parar o serviço, ó, o servidor agora está offline. Eu vou startar ele novamente e agora ele voltou, a página foi recarregada. Só que ela foi recarregada em uma nova aba, essa aqui é a aba anterior. Eu vou fechar a aba anterior e agora eu vou exibir novamente o console e vocês observem que o servidor foi recarregado. Agora, salvei novamente a página, agora voltou a funcionar aqui o recarregamento da página automático. E ele está mostrando então que esse objeto X, ele é do tipo produto, ele tem aqui os dois atributos, ou as duas propriedades, mais um método lá chamado valida-valor, que é do tipo privado, né? Eu não consigo acessar ele aqui fora. E algo interessante se eu coloco x.getDados, então ele vai exibir aqui, tipo genérico, R$33, que foi o valor que eu coloquei aqui. Lembrando que se eu quiser alterar esse valor, depois que o objeto já foi instanciado, eu não consigo porque ele é do tipo privado. Eu teria que ter um método setDados aqui, por exemplo, para setValor, para conseguir acessar essa variável ou essa propriedade que é privada e passar o novo valor para essa propriedade. Então aqui eu consigo, por exemplo, x.setValor, colocar um novo valor, vamos colocar 47, por exemplo, e agora o valor do produto passou para 47. Só relembrando isso aí para deixar bem claro que a importância dos usos de get e set que a gente já viu em outro vídeo. Mas o que eu estou dizendo essa variável x que eu utilizei para instanciar um objeto a partir da classe produto, quando eu usei o getDados dessa forma, ela pegou este método getDados da classe produto, ok? Essa classe produto. Acontece que se eu mudasse aqui de produto para livro, utilizando a mesma variável, a x. E lembrando que o construtor da classe livro ele tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o título, é o livro, o segundo parâmetro é o número de páginas e o terceiro é o valor. Quando eu executo, quando eu salvo esse arquivo aqui e a página é recarregada e o código JavaScript é executado, observe então que o método getDados ele está retornando o livro R$33. Porque não existe um método getDados definido aqui dentro da classe livro. O método getDados que existe, ele foi declarado somente dentro da classe produto. Então quando eu declarei essa variável x, que é um objeto do tipo livro, por herança, ele tem acesso a esse método getDados, que está lá na superclasse, e é chamado esse código aqui dentro, e foi impresso esse valor. Mas se eu quero imprimir, eu quero exibir um valor diferente aqui no console, eu quero agora todos os dados do livro e não apenas do produto, porque observe que o objeto livro tem todos os dados lá, ok? Se eu simplesmente exibir no console os dados de livro, aparece aqui, o tipo é livro, o título é meu livro, 122 páginas, valor 33. Mas quando eu coloco o getDados, ele não exibe todos os dados, ele exibe só o tipo e o valor, que ele está chamando esse método. Agora, independente se a classe é livro ou se a classe é produto, eu quero chamar exatamente o mesmo método, mas eu quero que esse resultado seja diferente, então eu vou simplesmente sobrescrever esse método aqui na classe livro. Observe que eu não vou alterar essa linha, ó. Salvei, exibindo dessa forma, porque está chamando o método aqui de cima. Quando eu sobrescrever o método getDados, o que é sobrescrever? Eu vou pegar o mesmo método aqui de cima da superclasse, colocar na subclasse, só que eu vou alterar o código dele. E aí, quando a gente executar, quando eu salvar o arquivo e o navegador executar esse código, o x.getDados vai deixar de chamar esse método e vai chamar esse, porque x é um objeto dessa classe. Então, como é que eu vou alterar esse código? Simplesmente eu vou colocar aqui o tipo. Por que está dando erro? Porque esse tipo ele não pertence à classe livro. Esse tipo pertence à classe produto. Okay? Eu poderia ter feito aqui super. Isso aqui não funcionaria da mesma forma, porque o tipo, se eu fizer super.tipo, ele é um atributo, sem o hashtag aqui, ele seria uma propriedade pública. Mas eu não tenho tipo declarado como público. Se eu coloco a hashtag, ele vai dar erro porque eu não consigo usar uma propriedade privada, ela não é acessível fora da classe. Eu não consigo usar ela fora da classe produto. Você fala, então eu não consigo usar tipo. Não, fora da classe eu não consigo. Esse é o objetivo da gente criar a propriedade privada. Então como é que eu consigo acessar ela? Usando o getDados. Então no lugar de eu tentar acessar a propriedade direto, eu tenho que fazer super.getDados. Vou colocar aqui na linha de baixo o tipo, título, que é o this.título, e o valor, que é, vou colocar o número de páginas também, número de páginas, this.número de páginas, e o valor é a mesma situação. Eu não consigo acessar ele diretamente, porque ele é uma propriedade privada. Mas como aqui já está retornando o tipo e o valor, então nem vou precisar dessa linha aqui. Se eu quiser que esse cara seja exibido em linhas separadas, vou quebrar uma linha aqui. Ctrl S e agora a gente tem um novo resultado. A gente tem aqui o tipo, que é um livro, o valor, que é R$33, o título, meu livro, o número de páginas 122. Então eu não mexi aqui nesse método. Ó, vou comentar o método getDados da subclasse. Ctrl K, Ctrl C, aqui é um atalho para inserir comentário no VS Code.
depois que eu selecionei aqui um trecho. Quando eu salvo de novo, ele está exibindo o retorno do método da superclasse. X é do tipo livro, mas ele está pegando por herança esse método e está utilizando. Quando eu utilizo aqui no teclado o Ctrl+K, Ctrl+U, descomentar esse trecho aqui e está comentado, eu vou salvar novamente esse arquivo. Agora a gente está utilizando, a hora que o X aqui está chamando o getDados, observe que eu não mudei a chamada do método. É a mesma chamada, só que ao invés de ser utilizado este método, está sendo utilizado este método aqui da subclasse. O tipo aqui está aparecendo duas vezes, porque aqui já está sendo impresso o tipo, e aqui já eu coloquei tipo novamente. Então, nesse caso aqui, eu nem precisaria ter repetido, né? Ficaria dessa forma. Aqui você pode estar se perguntando, por que usou super.getDados? Porque eu falei em um outro vídeo que se eu uso this.getDados, ele também indica que eu estou tentando usar um método de um objeto desta classe livro. This significa deste ou desta. Eu estou tentando usar um método de um objeto que foi instanciado a partir dessa classe. Como o livro recebe esse método por herança da classe produto, eu poderia tentar usar o this. Quando eu salvei, ele apareceu um erro. E esse erro aqui está falando que, inclusive, foi excedido o número máximo de chamadas, de uma pilha de chamadas do livro getDados. O que aconteceu? O método getDados foi chamado muitas vezes aqui dentro. Se observar, ó, ele foi chamado tantas vezes. Aqui está mostrando que tem mais 170 linhas aqui para baixo, ou mais. Olha o tanto de chamadas que ele foi feito. E por isso aconteceu esse erro. Mas por que isso foi feito? Foi chamado tantas vezes esse método. Na verdade, eu só chamei ele uma vez aqui, e depois outra vez aqui dentro. O que eu tinha comentado anteriormente. Como é que está tentando chamar o método getDados a partir de um objeto que foi instanciado dessa classe? A gente já tem o método getDados aqui. Então, na verdade, essa linha chama o próprio método. Quando entra dentro do método, ele chama novamente o próprio método. Quando entra dentro do código do método, é chamado novamente o próprio. E aqui fica essa repetição. Ele fica num loop infinito. Ele fica sempre chamando ele mesmo e ele não consegue ir para a linha de baixo. Porque quando ele chega aqui, ele volta para cá. Por que isso está acontecendo? Por esse motivo. Porque eu utilizei a palavra reservada this, que significa que eu quero usar a palavra reservada this aqui nesse ponto, significa que eu quero usar o método desta classe. Ou por herança seria dessa. Mas como ela tem o mesmo nome, está tendo esse problema. Se aqui eu tivesse colocado, por exemplo, this.setValor, não teria esse problema. Simplesmente aqui ficou indefinido, porque eu estou setando um valor e não estou imprimindo os dados do tipo do livro. Então ele apareceu só o título e o número, que são essas duas linhas, mas ele não dá aquele erro de chamar várias vezes o método getDados. Por quê? setValor é um método da superclasse. Eu posso usar o this porque eu estou usando um método que está associado a um objeto que foi instanciado a partir da classe livro, que no caso aqui é o X. Ele está usando por herança o método da classe de cima. A problemática aqui, ou o problema de usar o getDados, é que ele não está pegando esse getDados da classe de cima aqui por herança, porque já existe um getDados aqui embaixo. Então, por isso que eu estou justificando que foi utilizado o super. Quando eu fiz super do getDados, eu estou falando o seguinte, então, nessa linha, você vai pegar o getDados da superclasse. Agora, aqui, ele vai decidir dependendo da instanciação do meu objeto. Se eu instanciei de livro, ele vai chamar o getDados de livro. Se eu tivesse instanciado de produtos, ele ia chamar o getDados de produto. Salvar aqui, voltou a funcionar como estava antes. Então, essa é a ideia de utilização de polimorfismo. Eu fiz o método aqui sem parâmetros, mas eu poderia ter usado parâmetros como qualquer outro método e ia funcionar da mesma forma.